Combate de nematóides. Vou conversar com o gerente técnico e de regulamentação, Sérgio de Almeida. Olá, Sérgio. Olá, Otávio, como vai? Tudo bem? Um prazer estar aqui falando com você. Tudo bem. Vamos falar um pouquinho aí de nematóides. Tem nematóides do bem e nematóides do mal, né? É isso? Pelo que eu sei. E existem aí infinitas, centenas de espécies de nematóides pelo mundo. Os do mal são o problema. E quando eles atacam, é difícil você conseguir controlar, né? Porque eles são... multiplicação é muito rápida, eles são fortes e o poder de destruição é muito grande. Vocês são especializados nisso? Conta para mim um pouquinho. Obrigado, Otávio. Na verdade, nós somos especializados em proteínas que iniciam o processo de defesa das plantas. Ou seja, nós usamos a própria planta para se defender contra aqueles problemas que ela enfrenta. Então, com isso, nós tiramos a parte benéfica dos nematóides de lado, né? E nos concentramos apenas na parte que causa prejuízos. Legal. Vocês trabalham, então, não no combate do nematóide, mas em melhorar a resistência e a defesa da planta, assim como nós, quando estamos com a imunidade boa. É isso? Exatamente. Nós temos uma proteína específica que trabalha na defesa da planta contra os nematóides fitopatogênicos, aqueles que causam problemas com as plantas. E é esse produto que nós vamos trazer para o Brasil. Que proteína é essa? Como é que ela age? Conta para a gente aí. Claro, é uma proteína derivada da proteína HARP. O código dela aqui no Brasil é o PHC68949 e ela trabalha simplesmente atuando sobre o sistema imune da planta, ativando alguns genes específicos de defesa da planta e algumas rotas hormonais, como, por exemplo, do ácido salicílico, o ácido jasmônico, o etileno, e com isso ela modula, no caso do nematóide, por exemplo, a expressão de exudatos das raízes que fazem com que o nematóide tenha dificuldade de popular a planta, digamos assim. E com isso a planta termina mais sadia durante o ciclo, né, e produzindo mais ao final. Quando você está mexendo com imunidade, você pode direcionar para uma determinada coisa ou de um modo geral. Essa proteína aí que você citou, ela é específica para combater ou para melhorar a resistência em relação ao nematóide? Exatamente. Nós já fizemos ensaios aqui no Brasil, por exemplo, por 2 anos consecutivos, para o controle, para o tratamento de sementes. Então, é uma espécie de vacina que, quando aplicada na semente, ajuda a controlar, no nosso caso aqui, Pratylencos brachyurus, uma das espécies de nematóides de bastante importância na soja e que causa lesão das raízes. Então, essa proteína que nós vamos trazer aqui para o Brasil, que está em fase de registro aqui, é exatamente para isso, para controlar os nematóides em plantas. Nós já tivemos sucesso no passado com uma outra proteína que era para controle de doença fúngica. Nós lançamos ela também para tratamento de sementes, só que para atuar no controle de doenças da parte aérea, como a ferrugem asiática da soja, por exemplo, e as doenças de final de ciclo. Esse produto já está no mercado brasileiro, ele foi o nosso primeiro, digamos assim, a primeira tecnologia que nós trouxemos para cá desse tipo, né, de vacinas, e já está sendo comercializado no mercado brasileiro por uma parceira nossa. E essa, quer dizer, como é vacina, eu imagino que você coloca depois, né? Vacina é uma coisa que a gente toma preventivamente, eu acredito que para as plantas também funcione da mesma forma. Então, a semente, quando vai para o solo, antes da germinação, para depois germinar e trazer a planta, ela já está vacinada. Como é que é feita essa vacina? Como é que é aplicada essa proteína na semente? Essa é uma característica bastante interessante do nosso produto, porque como ele é sólido, ele é bastante simples de ser aplicado no tratamento de sementes. Você aplica junto com os outros produtos que você vai estar protegendo a semente, né? Por exemplo, com inseticidas, se você quiser, com outros fungicidas também. E no tratamento normal, industrial, ou farm, na fazenda, ou então no próprio tratamento industrial de sementes, na indústria, como nós chamamos, né? Então, assim, não tem nenhum segredo em particular, é só você fazer o tratamento das sementes antes dela ser plantada, ou no caso de tratamento de semente industrial, dela ser comercializada. Então não tem nenhuma contraindicação, pelo que eu vi. E aí fica uma pergunta, algumas plantas recebem melhor esse tipo de vacina? Algum tipo de cultura é indicada mais especificamente para alguma cultura ou de modo geral? Então, o potencial dessa tecnologia é grande exatamente por isso, porque ela é aplicada em qualquer planta. Todas as plantas têm um sistema imune e funcionam mais ou menos do mesmo jeito.
Então, potencialmente, você pode aplicar em vários cultivos. Nós já temos experiência do tratamento, por exemplo, de batata, nematóides em batata fora do Brasil, por exemplo, tomate, couve, por exemplo, também. Enfim, diferentes cultivos que mostram que o produto funciona para nematóides. E você tem razão, vacina, quanto antes você toma, é melhor. Então, você imagina uma criança recém-nascida que toma uma vacina, ela vai crescer sadia e não vai ter aquele problema durante a vida dela. Com a planta acontece a mesma coisa. Quanto mais cedo você dá essa vacina para a planta, no nosso caso, o tratamento de sementes, mais ela crescerá, se desenvolverá sadia durante o ciclo de desenvolvimento dela. E aí fica uma última questão. Essa vacina se restringe a essa semente que vai germinar e gerar uma planta, ou depois, se você produzir grãos para reprodução a partir dessa planta, você já vai ter esse tipo de defesa? Em algumas culturas, como por exemplo em cana-de-açúcar, nós notamos que ao cortar a soca, né, ao fazer a soca da cana, nós notamos que a soca continua com aquele sinal que foi dado inicialmente pelo produto. No caso de plantas anuais, nós recomendamos a aplicação anual do produto. Ok, então, para quem quiser mais informações sobre o nosso assunto, qual é o endereço de vocês de internet, Sérgio? www.planthealthcare.com.br. Ok, muito obrigado pela participação. Um ótimo fim de semana para você que está só começando, né? Hoje é sexta. Com certeza. Obrigado para vocês todos também. Prazer. Abraço, prazer e até a próxima.